Agora, esta noite, quero que vocês abram comigo no segundo capítulo. O segundo capítulo do livro de Hebreus. O segundo capítulo do livro de Hebreus, começando no versículo 1. Portanto, convém nos atentar com mais diligência para as coisas que já temos ouvido, para que em tempo algum nos desviemos delas. No grego, essa é uma linguagem muito forte. Em outras palavras, ele está falando sobre o Antigo Testamento. É muito importante estudar e ler o Antigo Testamento, dar atenção a ele, estudá-lo, para que não deixemos escapar as verdades ensinadas ali. A Escritura diz que toda transgressão e desobediência receberam justa retribuição. Como escaparemos nós, se não atentarmos para uma tão grande salvação? E no contexto aqui, ele está falando sobre a salvação através de Jesus Cristo. Como Jesus Cristo desceu do céu, como ouvimos há pouco, e foi feito um pouco menor que os anjos. Agora, é claro, Cristo está muito acima de todos os anjos, principados e potestades na hierarquia do céu e do universo. Mas quando veio à terra, foi feito menor que os anjos, identificando-se conosco. E quando você vem e recebe Jesus Cristo como seu Salvador, você é restaurado, elevado acima dos anjos. Você se torna co-herdeiro com o Senhor Jesus Cristo. E você nunca entenderá plenamente o que significa receber Cristo, o que é a salvação completa, até que chegue ao céu. Mas ao olhar para o futuro desta geração, não vejo um quadro bonito. Na verdade, muitas das declarações feitas hoje são de profundo desespero e quase sem esperança. Recebi uma carta de um comentarista de rádio há algum tempo e ele disse: "Billy, eu ouço suas pregações e sabe, você é muito desanimador, dê-nos um pouco de esperança." Bem, sou um pouco como Jeremias. Minha esposa às vezes me chama de Jeremias, porque você sabe, Jeremias observou por 40 anos a deterioração de seu país. Ele viu sua nação ser capturada, viu a cidade de Jerusalém destruída, viveu tudo isso, e ele é chamado de o profeta chorão. E quando olho para a América esta noite, e quando olho para o mundo esta noite, para ser sincero, eu choro por ele, choro em minha alma e em meu coração, e eu clamo e digo: Deus, como escaparemos? E está avançando rapidamente sobre nós agora. Os acontecimentos estão se acelerando muito rápido. Vemos por todo o mundo muitas das antigas tradições e crenças das pessoas desmoronando e sendo abaladas. E nos perguntamos: há alguma esperança? Um editorial de Londres disse outro dia: a civilização ocidental está cometendo suicídio. Um líder religioso muito influente deste país foi recentemente à Ásia. Quando voltou, disse: todas as minhas ideias mudaram. Saí daqui um otimista, voltei um pessimista. Não acho que o mundo possa durar. Há uma filosofia de desespero. Bertrand Russell, antes de morrer, disse: o melhor que podemos esperar é um desespero inflexível. Agora pense nisso. Aqui está um homem brilhante, um intelectual, que diz que a única coisa que podemos esperar é um desespero inflexível. Desesperança por toda parte. Uma manchete recente dizia: cientistas entram em desespero ao avançarem novamente o relógio atômico. Agora, a Escritura diz em Efésios que naquele tempo estávamos sem Cristo, não tendo esperança e sem Deus no mundo. Sem Cristo eu não acho que teria esperança. Um dos senadores dos Estados Unidos me disse há algumas semanas, enquanto eu almoçava no refeitório do Senado com alguns amigos senadores. Ele me chamou até sua mesa e disse: Billy, você é um otimista ou um pessimista? Estamos tendo essa discussão aqui na mesa. Eu disse: sou um otimista. Ele perguntou: como pode ser otimista em um mundo como o que estamos vivendo agora? Aqui está um senador dos Estados Unidos dizendo isso. E ele já está no Senado há muito tempo. Eu disse: sou um otimista porque li a última página da Bíblia. Sei que tudo vai acabar bem. Deus tem um plano. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Olho para o cenário mundial hoje e não vejo muita esperança de paz duradoura. Olho para o cenário mundial hoje. Olho para os Estados Unidos e vejo corrupção por toda parte.
Sempre que nomeiam uma comissão investigativa, eles descobrem um ninho de cobras. Governo local, governo federal, governo estadual, grandes negócios. Parece que em todas as áreas da vida temos corrupção, atalhos, trapaças e mentiras. Agora, isso não significa que somos piores do que qualquer outra geração, porque todas as gerações têm feito o mesmo. Todos pecaram. Somos todos pecadores. Enganoso é o coração, mais do que todas as coisas, e perverso. Quem o conhecerá? Isso sempre foi verdade. E minha razão para estar aqui pregando hoje não é tentar salvar este mundo perecível em que vivemos. Ele não será salvo. Veja, construímos nossa civilização sobre um alicerce rachado. O alicerce rachado do pecado, da iniquidade humana, e ele não será salvo por nenhuma ação das Nações Unidas. Somos chamados a fazer tudo o que pudermos pela paz mundial. Somos chamados a preservar ao máximo as melhores qualidades da vida, seja no Oriente ou no Ocidente. Somos chamados a tornar a vida o mais pacífica possível. Bem-aventurados os pacificadores. Mas no final das contas, não teremos sucesso total. Podemos conseguir por uma geração. Podemos remendar aqui e ali, consertar um pouco. Mas no fim, estamos caminhando para o juízo mundial, onde haverá tribulação, haverá um anticristo e haverá julgamento. Mas depois de tudo isso, quando a humanidade estiver diante do Armagedom e a raça humana estiver prestes a se autodestruir, o Senhor Jesus Cristo voltará. Desesperança? Sim, mas há esperança agora. O que as pessoas estão fazendo quando leem as manchetes e assistem às notícias? Vou te dizer o que estão fazendo, tentando escapar. Tentando escapar? Como as pessoas escapam? Algumas escapam simplesmente sonhando acordadas, fingindo que nada vai acontecer. Outras escapam através de imaginações malignas, como nos dias de Noé. Satanás se transforma em anjo de luz e diz: saia, aproveite a vida, divirta-se e esqueça tudo isso. Há a fuga pelo prazer, uma fuga para a paixão, os apetites e os desejos. Um homem escreveu dizendo: vou afogar meus problemas no álcool, e milhões estão fazendo exatamente isso. Um empresário disse: vou aproveitar meu final de semana com minha secretária. O mundo está tão ruim, vou aproveitar enquanto posso. 1 em cada 2 casamentos está se desfazendo, a troca de esposas, todas essas coisas que estão acontecendo hoje, coisas inacreditáveis. Até quando? Até quando Deus permitirá que isso continue? Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A Bíblia adverte sobre o engano dos prazeres. Coisas desse nível de seriedade. John Steinbeck escreveu uma carta para Adlai Stevenson certa vez, e aqui está um trecho dessa carta. Ele disse o seguinte: se eu quisesse destruir uma nação, eu lhe daria demais. E ela estaria de joelhos, miserável, gananciosa e doente. E ele disse: é exatamente onde a América está agora. Tiago disse certa vez no capítulo 5, o vosso ouro e a vossa prata estão enferrujados, e a sua ferrugem dará testemunho contra vós e consumirá a vossa carne como fogo. Entesourastes para os últimos dias, mas não podereis gastar. De que adianta ao homem ganhar o mundo inteiro e perder a sua alma? E muitos de vocês estão se matando, lutando para conquistar apenas um pequeno pedaço deste mundo, e estão perdendo suas almas. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? A esposa de um dos nossos senadores mais famosos foi citada na imprensa outro dia dizendo: querido Deus, para onde foi toda a felicidade? A verdadeira felicidade, a alegria e a paz parecem estar desaparecendo. As pessoas têm medo de andar nas ruas à noite nas cidades. Estupros, assaltos, crimes, assassinatos. Como escaparemos? A fuga final, é claro, é o suicídio. Houve um grande teólogo, um dos maiores teólogos que já tivemos, que foi presidente de um dos seminários mais prestigiados do país. Ele e sua esposa fizeram um pacto de suicídio e se mataram há cerca de 3 semanas.
e as pessoas estão cometendo suicídio. Mas sabem o que Amós disse? Em Amós, no capítulo 9, está escrito: ainda que cavem até ao inferno, a minha mão os tirará de lá, e ainda que subam ao céu, dali os farei descer. Os suicídios entre os jovens com menos de 19 anos dobraram nos últimos 2 anos. Esse grupo que está sentado aqui, se vocês têm menos de 19 anos, saibam que os suicídios dobraram no último ano na América. E há outra forma de fuga, especialmente nos campi universitários hoje. A fuga pelo radicalismo. Juntar-se a uma causa radical. Vamos derrubar o governo. Outro dia vi na televisão um daqueles caras dos anos 1960 da Universidade da Califórnia, que fugiu para algum lugar na Argélia. Estavam entrevistando ele. Já tinha cortado o cabelo, raspado a barba. Eu nem o reconheci. Sabia quem era pelo nome. Ele tinha 3 filhos. E sabe o que ele disse? Se eu pudesse voltar para a América, eu me encaixaria no sistema, porque já viajei o suficiente pelo mundo para saber que o sistema americano é o melhor sistema do mundo. Veja bem, o que acontece é que você apenas substitui um grupo de pecadores por outro grupo de pecadores. Você nunca encontrará alguém que seja 100% puro e totalmente honesto. Só houve um homem que viveu assim, e esse foi Jesus. Mas o que as pessoas buscam hoje? O homem perfeito, o político perfeito, o empresário perfeito, o líder sindical perfeito. Mas você não vai encontrar. Então, temos que lidar com a sociedade como ela é. Agora, deixe-me dizer uma coisa. Há milhares de políticos honestos, tão honestos quanto podem ser, tão honestos quanto os pregadores. Porque a Bíblia ensina que todos nós pecamos e estamos destituídos da glória de Deus. Conheço alguns dos melhores homens que já tivemos em Washington e nas capitais estaduais. Mas Sir Winston Churchill disse certa vez: nossos problemas estão além de nós. Não há saída. Como escaparemos se negligenciarmos tão grande salvação? Qual é a nossa esperança? Quero dizer que é muito importante que você tenha alguma esperança. Porque veja bem, além dos problemas do mundo que mencionei, você tem os seus próprios problemas pessoais. Você tem suas próprias pressões, seu próprio inferno particular no qual está vivendo agora. E você está procurando uma saída, uma forma de escapar. Como vou sair desse peso que estou carregando? Talvez você esteja falhando na universidade. Talvez seja um relacionamento amoroso quebrado. Pode ser outra coisa. Pressão dos pais. Seja o que for, talvez seus pais tenham se separado. E isso tenha te destruído por dentro. Você sente a pressão, quer fugir, quer se esconder, quer escapar. Você já tentou as drogas, já tentou o álcool e nada disso funcionou. Bem, é muito importante que você tenha esperança. Se você perder a esperança, está acabado. Jovem ou idoso, o que o oxigênio é para os pulmões, a esperança é para o sentido da vida humana. E eu acredito que o destino da humanidade depende de sua reserva de esperança. Outro dia, um famoso cardiologista foi entrevistado e disse: a esperança é o remédio que mais uso. Quando um homem sofre um ataque cardíaco, eu tento lhe dar esperança imediatamente. Um renomado professor de medicina disse: a esperança é como um remédio. Como escaparemos? A revista Reader's Digest recentemente afirmou que para ser feliz, uma pessoa precisa de alguém para amar, algo para fazer e algo pelo que esperar. Qual é a sua esperança? No que você deposita a sua esperança? No governo? No sistema educacional? Qual é a sua esperança? Bem, eu vou lhe dizer onde está a minha esperança hoje à noite. Minha esperança não está em uma organização. Minha esperança não está em um plano. Minha esperança não está em um tratado. Minha esperança está em um homem, uma pessoa que está assentada à direita de Deus Pai.
o Senhor Jesus Cristo. E a Bíblia diz que Deus colocou nele toda a autoridade no céu e na terra. Minha esperança está totalmente e completamente nele. E quero dizer que fui um fracasso em minha vida. Fui um pecador. Quebrei as leis de Deus. Eu merecia o julgamento. Eu merecia o inferno. Mas ele veio e morreu por mim naquela cruz. E porque ele veio e morreu naquela cruz, eu fui salvo. Eu escapei. Tenho esperança. Eu sei que eu estarei indo para o céu. E tenho a presença de Deus comigo aqui e agora para me ajudar nesta vida presente. Você tem essa esperança? A Bíblia fala sobre a esperança da ressurreição. Paulo fala sobre a esperança da ressurreição e diz: se a nossa esperança em Cristo se limita apenas a esta vida, somos os mais infelizes de todos os homens. Você se considera cristão? Você diz: sim, quando eu era menino ou menina, recebi Cristo como Salvador. Mas foi só até aí? Paulo disse que se a nossa esperança em Cristo for apenas para esta vida, somos miseráveis. Mas ele também disse que há uma cidade além deste mundo. Uma cidade cujo arquiteto e edificador é Deus. O céu está por vir. E a Bíblia fala sobre a ressurreição. Sim, seremos ressuscitados dos mortos. Sim, há a esperança da ressurreição e há a esperança da justiça. Porque nós, pelo Espírito, aguardamos a esperança da justiça pela fé, diz Paulo em Gálatas 5:5. Agora, essa palavra realmente tem o mesmo significado que usamos para justificação. Quando Deus perdoa, ele diz da cruz: eu amo você. Estou disposto a perdoá-lo de todo o pecado que você já cometeu. Isso significa que é como se você nunca tivesse pecado. Agora, suponha que alguém faça algo contra mim. Eu digo: tudo bem, eu te perdoo. Você está perdoado. Mas 10 anos depois, quando eu te encontrar, posso lembrar: sim, eu lembro do que você fez comigo quando estávamos na universidade. Eu perdoei, mas nunca consegui esquecer. Mas Deus não age assim. Deus perdoa, esquece e justifica você como se você nunca tivesse cometido aquele pecado. Ele nem sequer se lembra. Incrível. Mas é isso que acontece, a esperança da justiça. Porque agora estou revestido da justiça do Senhor Jesus Cristo. E quando Deus olha para mim, ele não vê o velho coração pecaminoso de Billy Graham. Ele vê Jesus vivendo em mim. E ele diz: porque Jesus vive no seu coração, você está perdoado. Você está vestido com a justiça dele. Assim, hoje à noite, posso declarar pela fé uma justiça que não é minha, mas de Cristo. Porque Deus diz: sede santos porque eu sou santo. Eu não posso ser tão santo quanto Deus, mas terei que ser tão santo quanto Deus para entrar no céu. E a única maneira de alcançar essa santidade é me revestir da justiça de Jesus Cristo. Então, quando eu chegar aos portões do céu, eles não verão este velho terno que estou usando. Eles verão que estou vestido com a justiça de Cristo e entrarei pelos méritos do seu sangue derramado na cruz. Sim, há esperança. E não apenas a esperança da justiça, mas também a esperança da vida eterna, para viver com Ele para sempre. E há a esperança da segunda vinda de Jesus Cristo. Aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e nosso Salvador, Jesus Cristo. Jesus Cristo, nossa esperança, disse Paulo a Timóteo. O Novo Testamento é um livro emocionante de se ler, porque está cheio de esperança e expectativa. A Escritura diz: nossa esperança está nos céus, de onde também aguardamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. E também diz: e houve grandes vozes no céu, dizendo: os reinos deste mundo vieram a ser de nosso Senhor e do seu Cristo, e ele reinará para todo o sempre.
Essa é a mesma esperança. A mesma imagem de dois apaixonados separados por um tempo, esperando ansiosamente o reencontro. Todas as dores da história acabarão no encontro dos apaixonados. Todas as agonias das eras terminarão nesse grande reencontro. Você já esteve separado de alguém que ama? Um namorado ou namorada que não vê há 3 ou 4 meses? Imagine a alegria do reencontro. Como evangelista viajando tanto, minha esposa e eu temos muitas despedidas. Mas quando nos reencontramos, é como uma lua de mel de novo. Eu fico ansioso para vê-la e espero que ela sinta o mesmo por mim. Pelo menos é o que ela diz. E assim será naquele dia glorioso quando Cristo voltar e formos arrebatados para encontrá-lo nos ares. Será como dois apaixonados se reencontrando. Que esperança maravilhosa temos! Agora imagine se não tivéssemos a Bíblia. E se não houvesse salvação, nem cruz, nem sepulcro vazio? E se tudo o que tivéssemos fosse um conselho, faça o seu melhor, tente consertar as coisas, lute sozinho? Mas não temos esperança. Há um plano neste livro, um plano de redenção. Deus tem um plano para o futuro. E esse plano inclui você. Deus se importa com você. Mas como escaparemos se negligenciarmos essa salvação? Se negligenciarmos Jesus Cristo? Veja que o texto fala em negligenciar. Talvez você não rejeite Cristo diretamente, mas simplesmente o negligencie. Você pode até ser membro de uma igreja, mas no fundo, seu relacionamento com Cristo não é prioridade. Cristo exige o primeiro lugar. Ele quer ser o Senhor e Mestre de toda a sua vida. Hoje eu te convido, marche para Cristo. Centenas de jovens fizeram hoje uma marcha do amor, uma marcha por amor, e vieram até este estádio. Agora eu te convido a marchar para Cristo, a vir para debaixo da sua bandeira e dizer: quero que Ele perdoe os meus pecados. Quero ter a certeza de que estou indo para o céu. Quero escapar do julgamento que está por vir. Quero ter poder nesta vida presente para enfrentar as dificuldades. Isso não significa que você não terá problemas, desafios ou tempos difíceis, mas significa que Ele te dará paz e alegria em meio a tudo isso. Essa é a verdadeira fuga. Não é fugir para um lugar distante, mas se aprofundar na palavra de Deus e ter um relacionamento pessoal com Cristo todos os dias. Agora eu te convido, levante-se do seu lugar e venha até aqui, diante desta plataforma, dizendo: hoje quero perdão, quero uma nova vida. Eu quero saber que vou ressuscitar dos mortos. Eu quero saber que vou para o céu. Vou pedir que vocês se levantem e venham e fiquem em pé na frente da plataforma. E depois que todos vocês vierem, vou dizer uma palavra para vocês e fazer uma oração com vocês. E então nós vamos dar a vocês alguma literatura e vocês podem voltar e se juntar aos seus amigos. Isso é tudo o que vocês têm que fazer. Um simples ato de fé dizendo esta noite: eu quero Cristo. Levantem-se e venham rapidamente, homens, mulheres, jovens. Nós vamos esperar por vocês agora mesmo.